que atuam nesse negócio. Então, a comunicação entre família, sociedade e gestão tem que estar muito alinhada. Um exemplo, né, uma frase que a gente sempre usa na empresa é saber colocar os chapéus. Bom, agora eu estou falando como pai, agora eu estou falando como mãe, agora eu estou falando como sócia, agora eu estou falando como gestor, para que isso não fique muito emaranhado, naquele emaranhado, né, de é meu pai, é meu gestor, é meu... A gente comenta muito isso, né? Em algumas famílias, eu trabalho especificamente com a questão da governança e a gente trabalha dentro das relações familiares e acompanhando ali. E muitas vezes a gente traz esse questionamento, ou para os pais ou para os filhos. Se não fosse teu filho, tua filha, tu te referirias assim para essa pessoa dentro do ambiente de trabalho? E o contrário também, se não fosse a tua mãe, se não fosse teu pai, se fosse uma empresa de fora, vocês estariam se referindo dessa forma? Vocês levariam, né, a informação dessa maneira? Então, saber separar os papéis é muito importante, que vem do segundo ponto, né? Clareza de responsabilidades e de limites de atuação. Como é importante a gente conseguir saber quais são as nossas funções. Uma criança sendo cuidada por 5, 6, 7 adultos não está sendo criada por ninguém. Vocês já devem ter ouvido isso, já devem ter pensado nisso, né? Quando a gente consegue delimitar quais são as responsabilidades, os limites de atuação de cada um, eu sei o que eu posso cobrar do meu irmão, o que eu posso cobrar do meu pai, o que meu pai e a minha mãe vão cobrar de mim. Isso no futuro, né, vai fazer com que vocês evitem conflitos na família de vocês. Então é importante a gente ter essa clareza e prevenir algo que, com tempo hábil, para que isso de fato não venha a acontecer. Outro ponto também são regras formais, critérios de decisão, né? Pensando na sociedade. Quem decide sobre qual tema? Quais temas a gente tem que levar para o grande grupo? O que eu posso, até onde vai o meu poder de resolver individualmente? E também pensar no que a gente vai trazer na sequência, que é numa estrutura patrimonial. Alinhar a estratégia com proteção do patrimônio. Como a gente pode usar uma proteção patrimonial para pensar na sucessão, né, sucessão de patrimônio, mas também pensar na parte de economia tributária e organização financeira. Isso também é muito importante. A sucessão no negócio vai fazer com que a gente pense em espaços formais para tomada de decisão, que as decisões não fiquem concentradas no almoço de domingo, na festa de aniversário do sobrinho, na passagem de sábado, num corredor. Ter momentos para tomada de decisão é muito importante. Ter essas clarezas de papéis, né? Saber se eu sou o gestor, se eu sou sócio, se eu sou a pessoa que vai trabalhar nesse negócio, se eu vou ser só um herdeiro que não vai trabalhar, mas que futuramente vai herdar esse patrimônio. Pensar em ter acordos, esses acordos definidos, e valores e objetivos alinhados. É muito comum também, quando a gente chega nas famílias, que a gente tem lá a etapa do projeto que é a construção de objetivos, as famílias darem uma travada. Porque os negócios familiares normalmente se iniciam com um pai e uma mãe tentando dar uma continuidade para a família, tentando dar um futuro melhor, tentando organizar as finanças. E é muito difícil a gente se ver como empresa. Pensar que não, que a gente pode se organizar cada vez melhor, pensar quais são os nossos objetivos, né? Ainda mais hoje, se a gente pensar um pouco hoje como está o cenário do agronegócio, como está difícil, margens apertadas, difícil pensar em crescimento, pensar em expansão, mas isso é importante. Quais são os nossos valores de grupo e quais são os nossos objetivos? Nossos objetivos vão ser expandir, vão ser continuar crescendo, a gente vai estagnar aqui e cada um vai seguir seu curso, a gente vai ter uma fonte de renda. Então, esse ponto de alinhamento de valores e objetivos também é muito importante. E aí, pensando em governança, a gente traz a governança na prática, né? O que é, de fato, a governança? O que vocês já podem sair daqui tentando aplicar dentro dos negócios de vocês? Pensar em integração, comunicação e senso de pertencimento, né? Ninguém ama o que não conhece. Então, quando a gente pensa em formar um sucessor, não formar só um herdeiro, será que a gente está proporcionando para as próximas gerações?
Será que a gente está proporcionando para as novas gerações que elas estão conhecendo o negócio? Será que se elas não fossem convidadas a participar de alguns momentos, de algumas decisões, não seria mais fácil de integrar e de elas conseguirem programar aí o futuro do negócio? Porque também, se a gente não der oportunidade para os jovens, se a gente não der oportunidade para quem vem, né, das próximas gerações, é muito difícil que eles desenvolvam esse amor e esse senso de pertencimento. Uma característica muito comum, né, é os pais falarem da lavoura e levarem a dificuldade que é hoje trabalhar com o campo e preparar aí os filhos para serem médicos, advogados, engenheiros, enfim, outras profissões, levando sempre essa ideia de que, nossa, aqui o trabalho na lavoura é muito custoso, mas isso não vai formar bons sucessores, não vai formar sucessores para esse negócio. Outro ponto é ter as nossas decisões sempre guiadas por valores e objetivos. Parar para pensar quais são de fato os nossos objetivos. Não é só pagar a conta no fim do mês, virar e conseguir uma próxima safra. O que a gente tem de objetivo para o futuro? A gente vai querer que os nossos filhos trabalhem nesse negócio? Então a gente talvez tenha que pensar em expansão. Porque a família normalmente cresce muito mais rápido do que o negócio. Então hoje, se esse negócio sustenta pai, mãe e 2 filhos, e eu vou querer trazer meus filhos para o negócio, a gente tem que pensar que daqui a uns anos vão ser pai, mãe e 2 filhos com as suas famílias. E aí, como que a gente consegue organizar isso? Como é que a gente consegue alinhar isso? Pensar em acordos e contratos sendo respeitados. O que vocês têm de regras hoje que não são regras escritas? Normalmente as famílias têm algumas regras, né? Regras de retirada, regras de pagamento. Mas e aí, se vocês colocassem no papel isso, não ia dar mais clareza para todo mundo? Quem chega para trabalhar já chega sabendo quais são as regras que estão sendo colocadas. E pensar também numa percepção de justiça entre os membros. Desculpa, bem, é que ela esqueceu essa coisa. Vamos dar um exemplo de novo. Pai, mãe, 2 filhos. Um ficou, cursou agronomia, seguiu trabalhando no negócio. O outro foi trabalhar fora, fez sua vida fora. Será que é justo que quando a gente vai pensar lá numa distribuição, nossa, essa safra foi muito boa, vamos dar um dinheiro para os nossos filhos? Será que é justo a gente dar a mesma quantidade para cada um? Será que quem está trabalhando mais, quem está trabalhando no negócio, não merece ser tratado de uma forma diferente? Não tem que ser tratado de uma forma diferente? É muito importante que a gente tenha essa clareza também, né? Aqui entra a questão da gente saber identificar os papéis. Porque para os pais, os filhos são todos filhos iguais. Mas será que estão devolvendo a mesma coisa para o negócio, né? Para não criar esse senso de injustiça. E pensar aí, como a Júlia falou, na prevenção de conflitos. Se a gente pudesse definir de uma forma simples o que é a governança é isso. Prevenção de conflitos. Pensar em quais são os possíveis conflitos que a gente possa ter lá no futuro e tentar criar regras para eles hoje. Tentar cuidar da participação de todos os membros, pensar na igualdade entre todos eles. É muito importante para que a gente consiga pensar nessa sucessão e nessa continuidade da empresa rural familiar. E aí, dentro de um projeto de governança, a gente vai ter lá várias etapas. E uma das etapas desse projeto, né, dessa estruturação, serão os órgãos de governança, que nada mais são do que esses canais formais de comunicação. Vocês se enxergarem como uma empresa e terem os momentos determinados para conversar sobre o negócio. Bom, na nossa empresa a gente tem 2 pessoas envolvidas no negócio e 2 pessoas que são só donas do patrimônio. É importante para quem é só dono desse patrimônio estar lá na mesa de decisão sobre o que insumo eu vou comprar, da onde eu vou comprar, talvez não seja importante. Mas para essas pessoas que têm o patrimônio, é importante chegar no fim do ano, no fim da safra, e saber quanto esse negócio deu. Então, pensar em dividir esses momentos, esses assuntos específicos, é muito importante. Porque não são todas as decisões que eu tenho que levar para os sócios. Eu não tenho que levar decisão de onde eu vou comprar o insumo, de para quem eu vou vender, quando eu vou vender. Mas eu tenho que levar as informações de o quanto esse negócio está sendo rentável para que essa pessoa queira deixar seu capital investido ali. Bom, herdei uma terra, né? A gente tem uma família, eu trabalho com uma família onde o pai e mãe eram donos do patrimônio e são 3 irmãos. Uma irmã
tinha uma profissão externa, uma irmã é médica e só o irmão trabalhava no negócio. E a mãe já havia falecido. Só que não se tinha uma ideia de que o negócio era metade do pai, metade da mãe. De direito era. Então, quando a mãe faleceu, eles fizeram um inventário, cada um dos filhos recebeu uma parte do patrimônio, mas de fato, isso não aconteceu. O pai e o filho continuaram trabalhando naquela terra, na terra que era das irmãs também, e uma irmã não se incomodava, uma irmã era médica. E a família nos procurou porque eles estavam começando a ter alguns atritos. E aí, porque a irmã trouxe esse ponto, vocês estão trabalhando na minha terra sim. E qual é a minha vantagem de manter esse patrimônio aqui envolvido? Então, como são questões que a gente vai, né, por questões familiares, eu acho, até particularmente, eu acho muito bonito quando a gente começa a trabalhar com as famílias e tem esses acordos morais que são muito respeitados e muito seguidos. Mas, na prática, ela estava reivindicando um direito dela, ela recebeu em herança, ela deixou o pai e o irmão trabalhando naquela terra, eles estavam conseguindo prosperar o negócio, mas que vantagem ela estava tendo? E me marcou muito porque na época ela até citou que aconteceu isso lá na época do pai dela, que os familiares dividiram o patrimônio entre os filhos e as mulheres não tocavam o patrimônio. Quem tocavam eram os homens e elas não tinham informação nenhuma sobre nada. Elas recebiam um valor ínfimo e os pais, né, o pai dela e os irmãos continuaram crescendo o patrimônio e isso seguiu. E ela mencionou isso. Eu não quero ser igual a tia fulana. Eu quero saber dos meus direitos, eu quero saber dos meus deveres e eu quero ter conhecimento sobre tudo. Então a gente trabalhou a governança com eles nesse sentido, né? Organizando que informações precisavam chegar para ela, quais vantagens ela teria mantendo essa terra no negócio e tratando como uma empresa de verdade. Futuramente ela vai herdar também a parte do pai, então vai ser uma sociedade ali de 3 irmãos, onde um irmão só toca o negócio. Estabelecemos um salário para ele, porque também é justo, né? Se ele trabalha, se ele se dedica, é justo que ele tenha um salário. Mas a distribuição de dividendos ali era entre os irmãos. Então esse é um exemplo que a gente traz para pensar na comunicação, de como essa comunicação tinha que ser. Gestores, pai e filho, tinham ali sua comunicação do dia a dia, e ao final da safra se passava uma informação ali para os outros sócios. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de órgãos de governança. Então ali o primeiro, uma assembleia de sócios, que seria esse momento aí onde a gente vai comunicar a todos os sócios de tudo que está acontecendo no negócio. Tem meu patrimônio lá envolvido, quero saber o que está acontecendo, onde a gente vai investir, por que a gente vai investir, se vamos comprar mais áreas, se não vamos. Um comitê gestor, que é quem está à frente do negócio, né? Ter esses momentos de comunicação mais próximo aí. Geralmente, trazendo um exemplo, a gente faz reuniões, quando tem famílias que têm essa estrutura, são reuniões semanais. E trouxe também uma forma ilustrativa de um fórum familiar, que é um momento de integração. Então aqui nesse órgão de governança a gente traria esposas, esposos, filhos, para fomentar lá o senso de pertencimento, para entender da onde veio o dinheiro, da onde veio o negócio, explicar para todo mundo. Será que todo mundo aqui sabe? Será que os netos sabem, que os filhos sabem de onde veio o patrimônio, quem constituiu, como que fizeram para chegar até aqui? Será que quando esse patrimônio chegar na mão dos filhos, dos netos de vocês, eles vão ter esse sentimento de permanecer com o negócio unido, ter essa ideia de que a escala é melhor para a produtividade, ou eles vão receber esse patrimônio e ser só herdeiros e querer passar esse patrimônio para frente para usufruir? Então, dentro de um fórum familiar, a gente consegue fomentar essas questões todas de senso de pertencimento, de amor, de planejamento ali, né? Do que se vai deixar, do legado todo. E por fim, uma outra etapa são os acordos familiares, que é um instrumento que vai expressar a vontade de vocês. Então, quando a gente chega numa etapa, né, dando exemplo aí de contratamos um trabalho de governança e passamos por todas as etapas, quando a gente chega na parte dos acordos familiares, que a gente vai pensar como que a gente vai fazer para reduzir os riscos e ter os acordos combinados. Então ali a gente vai tratar de benefícios que esse negócio vai pagar, regras de entrada e de saída na atuação profissional, diversas regras para pensar na manutenção do negócio e que haja um compromisso com a empresa familiar.
Bom, meninas, então a Camila conversou bastante com vocês com relação à governança e agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o patrimônio, né? Lá no início a gente viu aqueles 3 círculos que ela mencionou para vocês, que é o negócio de vocês como um todo. Então a gente trata do patrimônio, trata da família, que é a governança, e tratamos também desse patrimônio. Então a gente quer tentar fazer que essas intersecções todas façam sentido para vocês. Então, o que a gente pensa, né? O que adianta a gente decidir, a gente ter uma governança muito boa, né? Se o patrimônio de vocês não está protegido para sustentar para as próximas gerações, como disse a Camila. As famílias, elas crescem mais rápido do que o negócio. Então, o que a gente vai fazer para proteger esse patrimônio para tentar cada vez mais prosperar? Para trás. Aí. Então, o que a gente pensa, né? Que para ter um sucesso da empresa rural familiar de vocês, a gente precisa ter sempre um equilíbrio. Pensando muito ali nas relações, nas gestões profissionais, garantindo sempre a continuidade desse negócio de vocês, para que ele dure cada vez mais, né? Passando por muitas gerações. Então a gente traz um questionamento e uma reflexão, né? Se hoje faltar a pessoa que decide do negócio de vocês, como é que esse negócio ele vai continuar? Alguém? Então a gente traz, né, que essa sucessão que a gente está falando tanto aqui, essa sucessão ela não começa na falta de alguém, na falta do pai, na falta da mãe. Ela vai começar quando a família de vocês decidir que quer se estruturar, que quer dar o primeiro passo, seja numa questão de governança, seja numa questão patrimonial, seja numa questão de planejamento tributário, uma questão contábil. É aí que a sucessão de vocês vai começar, porque vocês vão começar a construir a história do futuro de vocês. Então a sucessão ela começa aqui, não vai começar na falta de alguém. Então como é que a gente começa isso? Quais são as estratégias que a gente vai criar pensando nessa continuidade familiar? Principalmente, né, pensando ali em planejamento sucessório e planejamento tributário. Nós vamos começar pensando em separar o CPF para um CNPJ. Hoje eu aposto que muitas das famílias de vocês aqui trabalham 100% CNPJ. E aqui garanto para vocês que vocês estão desprotegidos. Então, com uma estrutura patrimonial, vocês conseguem ter segurança para que essas gerações estejam protegidas, que o patrimônio de vocês esteja protegido. Como que a gente faz isso? Criando essa estrutura. O que a gente vai fazer? Vamos proteger as nossas áreas, vamos proteger as nossas terras, né? Fazendo com que elas não fiquem vulneráveis, podendo sofrer uma execução, podendo sofrer uma penhora. E como é que a gente faz isso? Aqui a gente começa a pensar no planejamento de sucessão de vocês. Porque a gente consegue trazer os filhos como sócios, terceiros, se for o caso, como sócios. Então, a gente começa a blindar a nossa estrutura patrimonial. E como que a gente blinda essa estrutura, né? Como é que a gente protege essa estrutura? Criando regras claras. Regras de quê? De administração, quem pode entrar nessa sociedade, quem pode sair. Quem quiser sair, vai sair como? Como é que eu vou pagar esse sócio que quer sair? Porque hoje, na pessoa física, vocês não têm regras, né? Então isso gera os conflitos que a gente falou tanto na governança. Então, além dos papéis claros, a gente precisa ter regras claras, né? Fazer com que a vontade do pai e da mãe esteja ali no documento de vocês, que vai ser registrado, que vai ter força jurídica, e todas as próximas gerações vão ter que seguir o que está escrito ali. Fazendo com quê? Com que a gente não tenha conflitos. Lógico que sempre vai ter uma coisinha ou outra para a gente ajustar, mas o grosso está protegido, está resguardado. E o que a gente consegue com essa estruturação patrimonial? Formalizar a exploração rural de vocês. E quando a gente formaliza a exploração rural de vocês,
a gente consegue ter benefícios tributários. O que são esses benefícios? Algumas reduções de carga tributária. Então, essa separação do CPF com o CNPJ, e cada um dessas plataformas aqui que a gente trabalha, vão fazer com que vocês estejam protegidos, o negócio de vocês, o patrimônio de vocês esteja organizado, esteja unificado e, de quebra, traga economia tributária para vocês, mantendo sempre a continuidade do negócio familiar. Lógico que a gente sabe que não temos, às vezes, como obrigar os sócios a permanecerem juntos, mas até para separar daqui a pouco o patrimônio, a gente precisa estar organizado. Então, por que não começar isso quanto antes? Por que não trabalhar isso em vida, enquanto o problema de vocês não tem nome, né? Então, é isso que a gente tenta buscar aqui como estratégia. Então, para que estruturar, né? Como eu falei, para a gente garantir a continuidade, para a gente ter segurança jurídica, para nós evitarmos conflitos e para nós termos eficiência tributária com essas estruturas. E com tudo isso, o que a gente está buscando? A profissionalização do negócio, certo? Por quê? Nós trabalhamos, como disse a Camila ali, a nossa governança, então nós profissionalizamos a nossa gestão, profissionalizamos a nossa governança familiar, estamos profissionalizando a relação da família com o negócio. Fazer com que o almoço de domingo não seja um momento para discutir sobre negócio, e sim uma reunião formal para a gente debater isso. E também uma profissionalização desse ambiente de trabalho de vocês, né? Que a gente sabe que é familiar. Vocês não escolheram os sócios, né? O irmão de vocês não escolheram como sócio, é por uma questão de sangue, né? Familiar. Então, como é que a gente vai profissionalizar isso? Trabalhando essa estrutura organizacional. Trabalhando governança, trabalhando planejamento sucessório, planejamento tributário, organização da estrutura patrimonial de vocês. Então, de que forma a gente consegue garantir essa continuidade? Tendo uma gestão fundiária, né? Os documentos fundiários de vocês sempre muito bem alinhados, planejamento tributário para que vocês deixem de dar um pouco de dinheiro para o governo e consigam colocar esse dinheiro no bolso para conseguir expandir o negócio, para conseguir fazer uma viagem, para conseguir trocar de carro, trocar o maquinário, né? Então, esse é o nosso objetivo. Planejamento sucessório, que mistura a governança, que mistura o patrimonial, é a gente ter uma organização, uma estrutura patrimonial e de governança para que a gente consiga passar para as próximas gerações isso. Gestão familiar e a gestão do nosso negócio, certo? Então, para que a gente tenha a continuidade das empresas rurais familiares, a gente tem toda uma estrada aqui para percorrer. Então, essa sucessão, essa estruturação, ela não é um evento, ela não é algo pontual, ela é algo que vocês vão construindo ao longo de cada geração, ao longo de cada ano trabalhado aí, com muito suor, né? Mulheres, homens, filhos, todas as famílias juntas, unidas. Então, quais são os resultados que a gente espera quando a gente consegue percorrer essa estrada? A gente consegue ter a continuidade para as próximas gerações. A gente consegue concentrar e regrar o poder e controle dessa gestão de vocês. Porque a gente pode pensar daqui a pouco em querer economizar um pouco de imposto e passar patrimônio em vida, mas fazer com que o pai e a mãe não percam o controle, permaneçam com o poder da caneta. Por que não? Economizar é sempre bom. Então vamos começar a pensar, a fomentar isso para a gente trabalhar em vida. Não esperar a falta de alguém para passar por um inventário, para trancar o negócio de vocês. Isso é uma construção. Então, maturidade empresarial. Separar o uso e a gestão do patrimônio pessoal do sócio, né? Então, a gente vai separar o momento que é do sócio, o momento que é do pai, o momento que é da mãe, fazer essa separação. Então, tentar mitigar cada vez mais conflitos, organizar a gestão de vocês dos imóveis rurais, dos imóveis urbanos, realizar um planejamento tributário para vocês economizarem
lá na hora do imposto de renda, não precisar estar puxando daqui, puxando dali, ainda mais agora em tempos de reforma tributária, que vocês vão precisar ter um afinamento muito melhor da gestão contábil, da gestão tributária, da gestão patrimonial de vocês e simplificar o processo sucessório. Então aqui a gente traz, né, mais uma reflexão que ao profissionalizar uma empresa rural familiar, né, o produtor ele fortalece a estrutura e evita o fracionamento do patrimônio. Então, por que eu vou esperar a falta de alguém para ter que daqui a pouco vender uma área, para pagar um inventário, para seguir com esse negócio, se eu posso fazer isso em vida? Posso fazer isso de uma forma estruturada, gradual, calma, sem ter problemas, sem ter discussões e conflitos. Fiquem com essa reflexão. E aqui agora a gente trouxe para vocês um vídeo de uma família que trabalhou conosco aqui do Paraná, que trata muito sobre governança patrimonial. Eles contrataram esse serviço e aqui vai trazer um recado deles para vocês. Eles são do Paraná, mas eles fizeram depois eles são de Londrina, né? E aí eles foram constituir patrimônio, aumentaram o patrimônio em outro estado, mas eles são daqui. Os meninos estão colocando um vídeo lá pra gente. Nós estamos em Catalão, Goiás, né, na região da Chapada de Catalão. Plantamos aqui anualmente uma área de 10 mil hectares, dividida em principais culturas, né? Soja, milho e feijão. E de segunda safra, milho, sorgo, trigo e arroz. Em 2022 a gente começou o processo de governança com as safras cítricas, porque assim, eu acho que trabalho e família é muito difícil separar. Ainda mais quando assim, todo mundo atua. E o que a gente precisava? A gente precisava aprender a falar sobre negócio. Então, com essa parte da governança, a gente aprendeu a marcar reuniões semanais, falar sobre os problemas, dividir, como dividir isso. Falar para trabalhar junto é fácil, agora, na real, não é simples assim. Então, buscar uma ajuda de consultoria foi pra gente fundamental. Foi aí que a gente conseguiu, acho que, mensurar mais o que era as três juntas. A gente fez um trabalho para conseguir fazer com que essa sociedade das três, para o futuro, fosse possível. E a gente foi entendendo a necessidade de ter, se organizar, né? O quanto aquilo era importante quando a gente já tinha a análise dos dados, como ficava mais fácil as nossas tomadas de decisões. Com a filha e a segunda geração, já tem a terceira que já está também trabalhando no negócio e aprendeu isso, ao ver isso desde pequenos, eu acho que também os incentiva, né? O que tudo isso em conjunto, trabalhando de uma forma harmoniosa, é muito lucrativo. Eu tenho que dar continuidade para deixar isso aqui para continuar. Não vou demorar para parar, não digo parar, eu quero vir aqui ver do mesmo jeito, continuar e seguir em frente. Né? Graças a Deus, elas estão firmes, gostam do que faz, amam a terra e eu tenho certeza que quando a gente for, isso aqui vai ser eterno.